Quanto que uma pessoa de carteira assinada ganha na Bélgica? É uma dúvida que eu recebo, eu fiz algo diferente para vocês. Pedi para uma conhecida me enviar uma folha de pagamento dela, claro que eu cobri o nome dela, e eu vou mostrar para vocês daqui agora os números reais. Então bora comigo para a tela e vamos ver se vale a pena ou não. Antes de mais nada, pessoal, vale lembrar que essa pessoa, o salário dessa pessoa, que ela é uma pessoa registrada na empresa, ou seja, ela já tem todos os benefícios, impostos, tudo descontado do governo. Essa pessoa ela trabalha apenas 8 horas por dia. Feriado, final de semana, férias, não desconta. Ela tem 20 dias de férias úteis pagas. E isso dá mais que um salário aqui na Bélgica. Pode fazer hora extra, recebe 13º e prêmio por produção, recebe ajuda de custo para ir trabalhar. Se ela fica doente, se ela se machuca e ela vai no médico, óbvio, dá atestado, ela fica em casa e recebe. Se sofre um acidente no trabalho, ela está coberta também. Gravidez tem afastamento, caso de mulher. Se ela tiver dependente na declaração de imposto, ela recebe auxílio também do governo e da fábrica. Tem um síndico, pessoal, dentro da empresa, que o síndico, ele funciona de que jeito? O síndico, ele é o zelador da empresa. O que acontece? Quando você manda um e-mail, por exemplo, vou mandar um e-mail lá para o diretor que eu quero minhas férias em novembro. E tá em junho, julho, ele não respondeu o e-mail ainda, eu preciso programar minhas férias. Então eu chego nele e falo, ó, aconteceu isso aqui, mandei um e-mail, eles ainda não responderam minhas férias. Ele vai direto no diretor, fala, olha, responde o e-mail da pessoa, não importa se é sim ou se é não, ele vai lá direto e fala, olha, responde o e-mail da pessoa, porque a pessoa precisa se programar. Ela tem uma vida aqui fora de vocês. Então, ter o síndico no trabalho é isso. Você se machuca, se você tem alguma discussão, se eles te dão algum papel para você assinar que você não entende a língua, o síndico está lá para te ajudar. Se você tem dúvidas sobre o que você tem que receber, quando tem greve, quando não tem, tudo o que supostamente eles acham que os empregadores não fazem por você, o síndico está lá para fazer. Esse é o trabalho do síndico, o papel do síndico, do trabalho. E na empresa dessa pessoa tem síndico, certo? Então, esse é o síndico para a empresa. É isso que mostra o síndico. Vamos continuar aqui. Ela tem uniforme lavado pela empresa. A empresa, toda cada 15 dias, dá o uniforme lavado, certo? E essa pessoa recebe todos os EPIs necessários, desde óculos, tênis com bico de ferro, não aquelas botas antigas, ela enfatizou bem isso, não é aquelas botas que ruim que você compra. O solado é um bom solado, tudo pensando no bem-estar do empregado. E tem muito mais outra coisa que ela esqueceu de mencionar aqui. Então, pessoal, se vale a pena ou não vale, tudo depende da visão de cada um, correto? Só que assim, lembra que geralmente aqui na Bélgica, as pessoas ganham de 10 a 12 euros por hora no modelo associativo. Você não sabe, é um modelo associativo. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui. Mas resumindo, o associativo é aquele autônomo. Você não vai trabalhar, você não ganha. Se você fica doente, você não ganha. Se você tirar férias, você não ganha. Então é tudo. E eu dou a minha opinião nesse vídeo quando que eu acho que vale a pena você trabalhar de associativo aqui na Bélgica ou não. Tá certo? E também vale lembrar que tem pessoas aqui que não têm documento que trabalham aí por 8, 9 euros. Já vi relato de pessoas que trabalhou por 8 euros por hora para ter um dinheiro aí no final do mês. Certo, pessoal? Então bora ver o documento, revelar para vocês aí quanto a pessoa ganha aí de salário registrado na Bélgica, com tudo esses benefícios que eu falei para vocês, tá certo? Só que antes, eu vou dar um recado para vocês aqui. Você que está no Brasil, gosta de viajar, tem vontade de vir para a Bélgica ou para qualquer outro lugar, você quer aprender a dominar as técnicas para viajar mais e gastar menos, eu tenho aqui um curso para oferecer para vocês e eu na prática faço, onde eu vou ensinar para vocês como você faz para comprar passagem aérea mais barata,
Stopover. Como você faz para se hospedar de forma barata? Todos os aplicativos que eu uso para viajar de forma mais econômica, tanto ônibus, como que eu sei qual o melhor roteiro, qual o melhor jeito. Eu vou planejar a minha viagem. Se vai ser de avião, de ônibus, de carro, trem, seja do que for, tem esses aplicativos. Milhas aéreas. Você quer aprender como você pode viajar utilizando os métodos das milhas aéreas, que é o que eu faço. Por exemplo, em 2026 eu tenho férias e eu vou usar das milhas aéreas. E eu explico para você aqui no curso que está só R$ 97. Ele é preço de R$ 147, porém, para vocês que me acompanham aqui no canal, ele está R$ 97. É só clicar aqui no link da bio, aqui embaixo, tá certo? Bora ver lá o papel na real. Pessoal, voltando aqui para vocês, estou aqui com a folha de pagamento. Vocês podem ver que os nomes aqui em cima estão tampados. Vamos lá aqui, ó. Donê do contrato. O número do trabalhador, o status, ele é ouvrier. Ouvrier é trabalhador e a função machine operator, operador de máquina, certo? Então aqui está a descrição. O salário base é R$ 16,90 a pessoa. É uma categoria de salário 4, certo? Vou diminuindo aqui para vocês. Então aqui ela trabalhou 20 dias, certo? Um total de 160 horas. Então aqui ela tem um direito de 2.704 euros. Tem um prêmio por período de pagamento de 80 euros e um outro prêmio por período de pagamento de 88 euros, que ela trabalha em 2 turnos, então altera um pouquinho, certo? Então o montante bruto é 2.872 euros que ela teria que receber, certo? Então aqui tem contestação de seguro social, né, o seguro social 405 euros, um bônus de trabalho de 105 euros, certo? Então aqui, o que é de imposto é 2.571 euros. Então aqui, o pré-conte por remuneração normal, 455 euros, é o desconto dessa pessoa, certo? Ela tem uma redução de imposto por bônus do empregador de 34,93. Tem esse outro aqui, o 3010, eu não sei aqui a tradução dele, mas é algo que a pessoa ganha também, de 105 euros e 92. Tem a contestação especial do seguro social de 24 euros, é descontado. Esse Acompt é um adiantamento, ela já teve um adiantamento de 400 euros, ela me explicou que ela todo dia 15 ela recebe 400 euros de adiantamento. Então ela já recebeu, vai descontar esse dinheiro, certo? E tem a contribuição personal do cheque repar, que é o vale alimentação. Então, fora isso aqui, tem 8 euros por dia de vale alimentação. Então, se você trabalhar os 20 dias, ela vai receber 160 euros. Vocês vão ver aqui já já isso. Então, aqui o salário neto é 1.812 euros que ela vai receber. 55 cents. Ou seja, ela vai receber 1.812 euros, mas ela recebeu já aqueles 400 euros de adiantamento. Ou seja, ela recebeu 2.212 euros no mês. Correto? Então, pessoal, vocês podem ver que ela vai receber 1.812 euros. Com o adiantamento que ela já recebeu no dia 15, vai dar 2.212 euros. Porém, como ela trabalhou os 20 dias aqui, e esses 20 dias ela tem direito a 8 euros de vale alimentação, ela vai receber mais 160 euros de vale alimentação. Ou seja, de 2.212 vai para 2.370 mais ou menos. Então, livre, ela vai receber 2.212. Agora, lembra que eu falei para vocês? Até que ponto isso vale a pena? Se você trabalhar aqui no Socioativo, se o seu patrão pagar as suas leis sociais, um pouco do seu pré-conte, tá certo? Você vai receber 10 euros por hora. Você tem que trabalhar 10 horas por dia, de segunda a sexta, para fazer 2.000 euros por mês. Aqui essa pessoa ela trabalha 8 horas por dia e recebe 2.200. Fora todos os benefícios que eu falei para vocês antes de começar o vídeo. Então, vale a pena ou não vale? Na minha opinião, vale a pena. Se você não é um profissional, vale muito a pena. Por exemplo,
Você está aqui na Bélgica sozinho, você está recebendo aí 2.300 euros, quase 2.400 euros por mês. Você tem os 160 de alimentação, então você não gasta, certo? Você vai pagar 500 euros num quarto, já com energia, internet, tudo incluso. Quanto que não vai te sobrar? Vale a pena ou não vale? Na minha opinião, vale a pena. Tá certo, pessoal? Se você quer saber a diferença que é do sócio ativo e do CLT, eu vou deixar um vídeo aqui no final da tela para vocês. É só você clicar nos comentários também. E eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês, mostrando para vocês o real motivo que eu escolhi, porque que eu decidi em morar na Bélgica.